Carta às 7 igrejas do Apocalipse. Qual a mensagem principal em cada uma delas? Será que existe alguma mensagem oculta na junção dessas cartas? Se você se interessou pelo tema, fique comigo até o final, porque este é o assunto no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Nelson Júnior e você está no canal Ramificados. No vídeo de hoje vamos falar das cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Será que eram cartas exclusivas para as 7 igrejas daquela época? Será que eram cartas espirituais e que isso se refere a todas as igrejas em todas as épocas? Nós vamos conferir isso hoje. Primeiramente, nós precisamos nos situar. As 7 igrejas que são referidas na carta, elas estavam localizadas onde hoje se situa a Turquia. Eu fiz um mapa aqui para a gente poder verificar melhor. Aqui é a localização das 7 igrejas. Se você verificar, aqui é a região da Turquia, na Ásia. Então nós temos a igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, Esmirna. Aqui é a ilha de Patmos, onde o apóstolo João teve a visão do Apocalipse. Ele estava preso aqui. Aqui é a Grécia, Europa, Roma. Jerusalém fica aqui. Aqui para baixo é a África. Banhado aqui, essa parte aqui pelo mar Mediterrâneo e aqui pelo mar Egeu. Então, nós estamos falando aqui dessa região especificamente. Por que nós devemos entender que não se tratam apenas de 7 igrejas específicas daquela época, mas sim de todas as igrejas em todas as épocas, em toda a história? O 7 na Bíblia, normalmente, ele representa a plenitude, representa a totalidade. Então, por isso que nós vemos 7 igrejas, 7 selos, 7 anjos, 7 estrelas, 7 candelabros, porque ele dá a sensação de totalidade, de plenitude. Por isso que, quando se refere a 7 igrejas, não eram somente aquelas 7 igrejas específicas, até porque, naquela época, existiam muito mais igrejas do que essas 7. Então, a carta foi, sim, direcionada a essas 7 igrejas, mas também a várias outras igrejas em todas as épocas. Isso serve também para nós nos dias de hoje. Nessas cartas, nós identificamos um padrão. Todas elas começam ao anjo da igreja, né? E aí na sequência coloca lá a cidade e onde estava localizada essa carta. Então na sequência vem um elogio a essa igreja, quando merece algum elogio. Vem uma repreensão, quando a igreja também merece alguma repreensão. E vem alguma exortação, diz algo que a igreja deve fazer. Nós vamos pegar todas essas mensagens, a mensagem principal, o tema central de cada uma das cartas, e nós vamos fazer uma revelação aqui sobre a junção dessas mensagens. Será que existe uma mensagem oculta nisso? Fique comigo até o final que eu vou revelar ainda neste vídeo. Vamos começar então falando da igreja de Éfeso. Éfeso é uma igreja que Jesus elogia a devoção, o trabalho árduo, o discernimento, mas ele repreende aquela igreja por ter perdido o primeiro amor. Se você ler essa carta, você vai ver que o tema principal, a mensagem principal dessa carta é para que eles se arrependam e para que eles voltem às primeiras obras. Eu deixei aqui em negrito porque isso vai ser fundamental para o trabalho que a gente vai fazer no final, com todas as mensagens unificadas. Na sequência, nós vemos a igreja de Esmirna. Ela é uma igreja que não há nenhuma crítica a essa igreja. Há sim elogio, porque ela enfrentava perseguições severas e mesmo em meio à perseguição, ela mantinha a fidelidade dela ao Senhor. Então essa igreja recebe elogio. E aí a mensagem principal dela aqui em negrito também, para encorajar os crentes a permanecerem fiéis mesmo em meio à perseguição. Também é importante essa mensagem aqui, nós vamos utilizar no final. Então, na sequência, vemos a igreja de Pérgamo. Pérgamo é repreendida por tolerar falsas doutrinas, idolatrias e moralidade. A mensagem principal da igreja de Pérgamo: eles devem se arrepender e libertar-se do pecado.
Na sequência, nós vemos a igreja de Tiatira. Essa igreja ela é elogiada por suas obras, amor, fé, serviço, perseverança, mas ela é repreendida porque ela tolerava uma mulher, uma profetisa, que pregava doutrinas erradas, idolatria, fornicação. Então essa igreja, ela aceitava isso, tolerava esse tipo de coisa e ela é repreendida nessa carta também. A mensagem principal para esta igreja, que nós encontramos na carta, é se arrepender e saírem do erro. Está em negrito aqui também, porque nós vamos utilizar. Na sequência, nós vemos a igreja de Sardes. Essa igreja ela é anunciada porque ela parece ser viva por fora, mas está morta por dentro. E quantas nós não vemos nessa mesma situação, não é? A mensagem principal para esta igreja é que eles precisam acordar espiritualmente falando, né? Fortalecer o que resta. Então vamos guardar isso também. Então nós vemos Filadélfia. Filadélfia, junto com Esmirna, são as duas igrejas que não são repreendidas por Jesus. Filadélfia ela é elogiada por sua fidelidade e obediência a Deus, e não há nenhuma repreensão a ela, assim como Esmirna também. A mensagem principal para ela é que Deus abrirá portas para eles e ninguém fechará. Vamos anotar também essa mensagem. E por último vem a igreja de Laodiceia. A carta da igreja de Laodiceia, ela é uma das mais conhecidas. Por quê? Porque essa igreja, ela é repreendida por ser uma igreja morna. E Jesus ainda afirma que quem dera ela fosse fria ou quente, mas não morna. E ele ainda afirma que ele está a ponto de vomitá-la de sua boca. Veja quão grave é essa situação. E a mensagem principal para eles nessa carta é que eles deveriam ser fervorosos em sua fé e não serem apáticos. Então agora nós temos todas as mensagens aqui, colocando aqui uma ao lado da outra para a gente relembrar. Mensagem principal para a igreja de Éfeso: arrependam-se e voltem-se às primeiras obras. Para a igreja de Esmirna: permaneçam fiéis mesmo diante da perseguição. Para a igreja de Pérgamo: arrependam-se e libertem-se do pecado. Para a igreja de Tiatira: arrependam-se e saiam do erro. Para a igreja de Sardes: acordem espiritualmente falando e fortaleçam o que resta. Para a igreja de Filadélfia: Deus abrirá portas e ninguém as fechará. Para a igreja de Laodiceia: sejam fervorosos na fé e não apáticos. Se nós unificarmos todas essas mensagens aqui em uma única frase, nós temos a seguinte informação. A mensagem em uma única frase: arrependam-se e voltem às primeiras obras. Permaneçam fiéis mesmo diante da perseguição. Libertem-se do pecado, do erro e se fortaleçam espiritualmente. Deus abrirá portas que ninguém nunca fechará. Sejam fervorosos e não apáticos. Veja que revelação, meus irmãos. Se a gente olha aqui tudo que foi dito para cada uma das igrejas, a mensagem principal para cada uma delas, se nós unificarmos em uma única frase, dá essa mensagem. A mensagem que servia para eles naquela época e serve para nós também nos dias atuais. Então, isso serve para a gente refletir, para a gente meditar aquilo que Deus espera de nós e se nós estamos cumprindo aquilo que Ele espera. Agora nós vamos falar das interpretações dessas 7 cartas. Existem 3 formas, basicamente falando, de interpretar essas 7 cartas. A primeira que são 7 igrejas literais, ou seja, as 7 cartas foram destinadas às 7 igrejas somente, e não a outras igrejas em outras épocas, como muitos acreditam. Eu, particularmente, discordo dessa forma de pensar. A segunda forma, que são 7 igrejas simbólicas, ou seja, as cartas foram direcionadas àquelas igrejas daquela época, às 7 igrejas específicas, mas também a todas as igrejas de todas as épocas em toda a história do cristianismo. Eu, particularmente, concordo com esta forma de pensar. E também existe uma terceira forma, que são as 7 igrejas proféticas, onde cada igreja representaria uma época específica da igreja na história.
E é uma forma também bem interessante de se pensar e eu queria compartilhar com vocês a respeito disso. Veja na sequência. Quando a gente pensa na interpretação profética, a primeira igreja, a primeira carta que seria direcionada à igreja de Éfeso, estaria representando a igreja apostólica, que durou mais ou menos ali até o ano 100 depois de Cristo. A segunda carta, que foi direcionada à igreja de Esmirna, que era a igreja perseguida, estava sofrendo muita perseguição, teria sido do ano 100 depois de Cristo, mais ou menos, até o ano de 313, quando a igreja se junta com Constantino. Esse período aqui teria sido aquele período onde os cristãos estavam sendo mortos, perseguidos, crucificados, queimados. Então teria sido essa época aqui. A terceira carta teria sido direcionada à igreja institucional, que foi quando a igreja se unificou com o Estado, né, que se juntou a Constantino. Isso foi por volta do ano de 313 e durou até cerca do ano 590. A quarta carta, direcionada à quarta igreja, seria, profeticamente falando, a igreja da Idade Média, já a igreja católica, que seria dos anos 590 até cerca de 1517. A quinta carta, a quinta igreja, profeticamente falando, estaria se referindo à igreja da Reforma, ali da época de Lutero e tudo mais, que seria mais ou menos de 1517 até cerca do século XVIII. Então, nós vemos a sexta carta, a sexta igreja, que seriam as igrejas dos grandes avivamentos, que aconteceram por volta do século XVIII até o século XIX, começo do século XX, de 1730 mais ou menos até 1915, que foram 3 grandes avivamentos. E por último, a sétima carta, que profeticamente falando, teria sido enviada às igrejas dos dias atuais, os dias em que nós vivemos, que seria do século XX em diante. Se a gente pegar essa informação e unificar com as mensagens que foram dadas, com a mensagem principal de cada uma delas, ficaria assim: a igreja apostólica, lá do início dos apóstolos ali, né, até o ano 100, arrependam-se e voltem-se às primeiras obras. Para a igreja perseguida, permaneçam fiéis mesmo diante da perseguição. E eles estavam enfrentando muita perseguição e estavam permanecendo fiéis. A igreja institucional, arrependam-se e libertem-se do pecado. Essa igreja aqui estava se unindo ao Estado, a Constantino ali e tudo mais. A igreja da Idade Média, já a igreja católica, arrependam-se e saiam do erro. Na sequência, a igreja da Reforma, acordem espiritualmente, fortaleçam o que resta. E veja que foi exatamente o que aconteceu naquela época, né? Porque Lutero, ele se indignou com as coisas que estavam acontecendo e outros também, depois veio Calvino, Armínio, e eles se indignaram e fortaleceram aquilo que restava para eles e lutaram contra aquilo, e veio a Reforma. Depois, na sequência, a igreja dos grandes avivamentos. E aí a mensagem para essa igreja: Deus abrirá portas que ninguém as fechará. Muito interessante também, né? E por último, a igreja dos dias atuais, que é o pior de todos e é o que nós nos encaixaríamos nessa visão das 7 igrejas proféticas: sejam fervorosos e não apáticos. Lembre que essa igreja foi a igreja de Laodiceia e que Jesus disse que ela era morna, nem fria nem quente. Quem dera fosse fria ou quente, e que ele estaria a ponto de vomitá-la da boca dele. Então isso serve de atenção para nós, para que nós meditemos nisso, para que a gente possa modificar isso, assim como lá na Reforma eles acordaram e fortaleceram aquilo que restava. Talvez esteja na hora de uma nova reforma na nossa igreja, que nós também sejamos fervorosos, não apáticos, e também fortaleçamos aquilo que nos resta e possamos levar essa mensagem a cada canto desse planeta, que é o que Deus espera de nós. E o que podemos concluir disso tudo, então? As 7 cartas foram, sim, escritas às 7 igrejas daquela época, mas espiritualmente falando, também foram escritas a todas as igrejas em todas as épocas. Serve para que nós possamos tirar lições
do que Deus espera de nós, para que não sejamos mornos, para que sejamos fervorosos, para que possamos levar a palavra a toda criatura. Serve para mostrar que Deus espera de nós a nossa fé, a nossa pureza doutrinária, a nossa devoção a Ele, independentemente dos desafios que enfrentemos. Qual a aplicação prática que podemos tirar de tudo isso? Nós precisamos entender que nós somos a igreja de Cristo. O que Deus espera de nós é que nós sejamos como a igreja de Esmirna, por exemplo, que mesmo em meio à perseguição, continuava o trabalho, continuava a proclamação das boas novas. As pessoas naquela época se convertiam sabendo que seria perseguida, sabendo que poderia morrer, e mesmo assim se convertia. E nós, nos tempos atuais, o que nós estamos fazendo? Nós não somos perseguidos, pelo menos por enquanto. Nós não somos perseguidos, nós não enfrentamos as dificuldades que eles enfrentavam naquela época. Hoje nós temos meio de fazer com que a palavra de Deus chegue a cada canto desse planeta sem precisar sairmos de nossa casa. O que nós estamos fazendo agora por meio desse vídeo é proclamar a palavra de Deus. E esse vídeo, ele pode chegar a qualquer canto desse planeta. Nós temos que usar todos os meios para que possamos proclamar a palavra de Deus, para que possamos proclamar as boas novas, para que as pessoas possam conhecer o plano da salvação. Aqui no canal nós temos alguns vídeos que falam das 7 igrejas do Apocalipse, caso vocês tenham interesse. Aqui está a foto de cada um deles, basta pesquisar aí no canal, vocês vão encontrar. Eu quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Se esse vídeo foi relevante para a sua vida, apoie esse trabalho compartilhando para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Se você não é inscrito, considere se inscrever no canal. Vamos juntos proclamar a palavra de Deus a toda criatura. Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família.